Hello, this is Dave Roberson. Oi, eu sou Dave Roberson. Welcome to our program. Bem-vindo ao nosso programa. We've been doing a teaching on Estamos fazendo um ensino sobre the walk of the Spirit, the walk of power. o andar no Espírito, o andar no poder. All my life I wanted to know how Por toda a minha vida eu quis saber como to walk in the power of God, andar no poder de Deus, to walk in the Spirit. como andar no Espírito. Nobody could tell me. E ninguém podia me dizer. I mean, you walk in this power. Você andando nesse poder. He's no respecter of persons. Ele não faz acepção de pessoas. Then one day E um dia I found the answer, eu descobri a and resposta. it totally changed my life. E mudou a minha vida completamente. I found out I could have all of God that I wanted. Eu descobri que eu poderia ter tudo que eu quisesse And I de can Deus. teach you how to have all of God you want. E eu posso ensinar você a ter tudo o que você quiser de Deus. Just listen to these teachings Apenas ouça esses on the walk ensinamentos of the Spirit, sobre the o walk andar of no power. Espírito, o andar no poder. Hallelujah, Jesus. Oh, this is good. Epo maskela. Dorendo la corifea poskala viena tiskelici. There am a host crap over us. Deso poveredio magia. This is what he's saying. É isso que ele está dizendo. We talked yesterday Nós falamos ontem about maybe being able to teach sobre talvez poder ensinar this morning. essa manhã. And he's just confirming that now E ele está confirmando isso agora in the interpretation. na interpretação. He said so many people are looking in the wrong places Ele disse: muitas pessoas estão buscando no lugar to errado grow in me para crescer em mim, and to grow in my power. para crescer no meu poder. And those who take the root of the Spirit, Aqueles que pegam o caminho do Espírito, they give me what I need to change them. eles me dão o que eu preciso para mudá-los. But many just look to the power. Mas muitos só olham para o poder. But if you walk by the Spirit, Mas se você andar pelo Espírito, then those things that need to be dealt with, essas coisas que precisam ser lidadas, they'll be dealt with. elas serão And lidadas. what we think less important, E o que nós pensamos que é menos many importante, times, muitas vezes, is the major thing é a coisa principal. in the walk of the Spirit, the walk of No power. andar do Espírito, no andar no poder. And one of those things, E uma dessas coisas, he warned us in the beginning ele nos avisou no that começo I might have to teach on even more. que eu talvez tenha que ensinar mais sobre isso. For God is moved by His Spirit Porque Deus é movido pelo Espírito dele. about unforgivenesses, Sobre falta de perdão, but tremendous service. foi um culto So maravilhoso. many people's lives were A changed. vida de muitas pessoas foram transformadas. But now, Mas agora, He wants me to give you some scripture on it. ele quer que eu dê uns versículos sobre isso. We were talking about a step into the incredible power of God. Estávamos falando sobre um passo no poder incrível de Deus. This is one of them. E esse é um dos passos. If anybody can achieve this place, Se alguém consegue atingir esse lugar, this is one of the most powerful places that esse é you can um walk. dos lugares mais poderosos que você pode andar. It is in forgiveness, É no perdão, the kind that John talked about, o tipo de perdão que o João falou, that comes from the love of God. que vem do amor de Deus. For perfect love Porque o amor perfeito casts out fear. lança fora o medo. Do you understand a walk without fear? Você entende um caminhar sem medo? Hallelujah, Jesus. So why don't you open Então, por que você não abre Isaiah 54? em Isaías 54? Why don't we begin with around the fourth verse? Vamos começar com o versículo 4. I'll read one, Mark will read one. Eu vou ler um, a Marta vai ler um. Isaiah 53 and 4. Isaías 53, versículo 4. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Of course, you know this is some of the most powerful prophesying of the cross Essa é uma das profecias mais poderosas sobre a cruz and about Jesus e sobre Jesus, that is in the Word of God. que estão na palavra de Deus. Goes on to say in the fifth verse, E aí, versículo 5. for he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Now, this is what he's talking about here. É disso que ele está falando aqui. When he says the chastisement of our peace was upon him, Quando ele disse o castigo da nossa paz estava sobre ele. what he's saying is the chastisement for our lack of peace O que ele diz é o castigo, que ele quer dizer, da nossa falta de paz, was laid upon him, foi colocado sobre ele. and with his stripes we're E healed. pelas chagas dele nós fomos curados. Now, preachers usually preach on Os this, pregadores geralmente pregam sobre isso, and I did too. e eu também. When they preached on the healing, Quando eles pregavam sobre a cura, it was always physical. era sempre físico. And the lack of peace here, E a falta de paz aqui it'd say, was the discomfort that the pain brought. seria o desconforto que a dor traz. And of course it does. E é claro que isso é But verdade. he already said in this chapter, Mas- previous to this verse, Mas ele já diz nesse capítulo, antes desse versículo, surely he hath borne our sicknesses, que ele levou as nossas enfermidades and he has carried our e pain. carregou as nossas dores. Now, when he said gifts of healings, Quando ele disse dons de cura, it was plural. era plural. There's more than one kind of healing. Tem mais de um tipo de cura. Workings of miracles, Operação de milagres, that one can turn water into wine, esse pode transformar a água em can vinho. make axe heads float, Pode fazer, still oceans, pode parar o oceano, put people's arms and legs back on them. colocar braços e pernas de volta nas pessoas. But the gifts of healings, Mas os dons de cura, they're your body, geralmente é o seu corpo, and not only your body. mas não só o seu corpo. It was plural Foi plural, because he's talking about the healings that can take place in your soul, porque está falando das curas que podem acontecer na sua alma. which usually include Isso geralmente inclui a life consumed, uma vida consumida hatreds, com ódio, strifes, contenda, unforgiveness, falta de perdão, anything that would cause you tudo que causa, not to walk in peace. tudo que faz você não andar em paz. When he says Quando ele diz the chastisement o castigo for our lack of da nossa peace falta de paz was laid upon him, foi colocado sobre ele. and with the stripes he took, E pelas chagas dele, we were healed. nós fomos curados. So when I discovered Então, quando eu descobri that he took que ele levou all the hatred, todo o ódio, all the strife, toda a contenda, all the unforgiveness toda a falta de perdão that I had, que eu tinha, and he was punished in my e que place ele foi punido no meu lugar so I could go free. para eu poder ser liberto, It changed me. isso me mudou. Look at this next verse. Olha o próximo versículo. 6th verse. Versículo 6. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord has laid upon him the iniquity of us all. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Now let's go to 1 Peter, Agora vamos para 1 Pedro, 2nd chapter, segundo capítulo, and how about the 22nd verse? o versículo 22. This is Peter talking about the same prophecy. E aqui é Pedro falando sobre a mesma profecia. And yes, I can prove it. E sim, eu posso provar. Same prophecy. Mesma profecia. 1 Peter, 1 Pedro, 2nd chapter, capítulo 2, 22nd verse. versículo 22. He's talking about Isaiah's prophecy of Jesus. Está falando sobre a profecia de Isaías de Jesus. Peter says, E Pedro diz: who did no sin, neither was guile found in his mouth. o qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. Who, when he was reviled, he reviled not again. When he suffered, he threatened not, and committed himself to him that judged righteously. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Who his own self bare our sins in his body on the tree, that we being dead to sin should be able to live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Now notice this verse from Isaiah. Note esse versículo de Verse Isaías, 25. o versículo 25. For you were sheep gone astray, and have returned to the shepherd, the bishop of your souls.
Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Isaiah, he said the sheep have gone astray, Em Isaías ele diz que eram as ovelhas que se desgarraram and he laid upon him the iniquity of us all. e colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. Well, why did Jesus have to come through a virgin? Por que Jesus teve que vir através de uma virgem? Adam couldn't be his father. Adão não podia ser o pai dele. The whole human race inherited spiritual death. Toda a raça humana herdou a morte espiritual. God had to go around that. Deus teve que ir por trás disso He had to tudo. come into the earth through another door. Ele teve que vir pela terra através de uma outra porta. That's why he says anyone that climbs up any other way Foi por isso que ele disse que qualquer que vem de outra forma is a thief and a robber. é um roubador e um ladrão. God was his father. Deus era o pai He dele. was the first man Ele foi o primeiro be homem born a nascer spiritually alive. espiritualmente vivo. in 4,000 Em years. 4.000 anos. He walked perfectly Ele before andou God. perfeitamente diante de Why? Deus. Por quê? He was free of sin in his spirit. Ele estava livre de pecado no his espírito body. dele e no corpo. He did not. Notice here when he took our guile, Note que quando ele pegou o nosso engano, o nosso ódio, said there was no guile in his mouth. não havia engano na boca dele. He was our perfect Ele sacrifice. foi o sacrifício perfeito. When he was reviled, Quando ele foi ameaçado, that is mocked and threatened, injuriado, he didn't turn the threat back. escarnecido, ele não fez isso de volta. He walked before him perfect, Ele andou diante dele then perfeitamente stood before a righteous e judge. ficou diante de um juiz justo. The righteous judge he stood before was God. O juiz justo de quem ele ficou diante é God Deus. condemned him Deus condenou ele, because he was standing in your porque place. ele estava no seu lugar. He condemned him. Ele condenou ele. He said 39 lashes Ele disse 39 as prescribed by chicotadas. law. É o que a lei diz. So he took your unforgiveness, Então ele pegou a your sua falta de hatred, perdão, your o iniquities, seu ódio, as suas took the iniquidades, punishment for you pegou in his a body, sua punição no seu lugar hanging on the tree then, e foi pendurado no madeiro, that you would be able para que você pudesse to ser live capaz to the righteousness de viver em that he has justiça given unto you. que ele te deu. Free Livre of strife, de hatred, contenda, ódio, unforgiveness. falta de perdão. Free. Livre. He was chastised Ele foi in my castigado place. no meu lugar. Hallelujah. Aleluia. Can you prove it? Você pode provar isso? Of course I É can. claro que eu posso. Go to Deuteronomy Vá 25. para Deuteronômio 25? Yes. 25. Deuteronomy, the 25th chapter, Deuteronômio 25. in the first verse. Primeiro versículo. Now this was when the law was being given to Israel. Isso foi quando a lei foi dada para Israel. The law was a shadow of things to come. A lei era uma sombra das coisas que viriam. But the thing that was making the shadow was Jesus. Mas o que estava fazendo a sombra era Jesus. I have a shadow. Eu tenho uma sombra. Maybe not in here. Yeah, Talvez here não it is. aqui. Não, tem sim. The only reason there's a shadow there A única razão de ter uma sombra because I'm making it. é porque eu estou fazendo a The sombra. law A lei was a shadow era uma sombra that spoke of him who was coming, que falava daquele que viria, the one making the o shadow. que estava fazendo a But sombra. once the one making the shadow gets here, Mas uma vez que aquele que faz a sombra chega, can't live in the shadow. você não pode mais viver na And the body sombra. that's making it. No corpo que At the está same fazendo time. ao mesmo tempo. Give the law up. Desista da lei. The 10 Commandments Os 10 was mandamentos fulfilled in your new foram nature. cumpridos na sua Your nova new natureza, nature. na sua Now nova you natureza. can keep 'em. Agora você pode Not cumpri-los, by killing animals, não por matar animais, because you have a new nature. mas porque você tem uma nova natureza. And he was given this law E ele foi dado essa lei a to ele. Israel. Essa lei foi dada a Israel. And here's some of that law. E aqui está um pouco dessa lei. Look at 25 verse 1. O versículo 1, Deuteronomy. Deuteronômio 25. If there be a controversy between men, and they come unto judgment, and the judges may judge them, that they shall justify the righteous and condemn the wicked. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Isn't this interesting? Isso não é interessante? If there's a strife, controversy comes up. I hate you. Se tem uma contenda entre duas I hated pessoas, you eu first. te odeio, eu te odiei primeiro. I hate you. Eu odeio você. I hated you first. Eu odiei você primeiro. I ought to. Mas eu tenho que... You call yourself a Christian. Você fala que você é cristão. You're not coming back to my church. Você não vai voltar na minha igreja. Defile the righteous ground I stand on. Você acabou... Tell you that.
Você amaldiçoou o lugar justo em que eu estou. Striving Contenda over whatever. sobre qualquer coisa He says they're brought before a judge. que for levada diante de um juiz. Well, who was Jesus' judge? Quem era o juiz de Jesus? He was brought before the righteous judge. Ele foi levado diante do juiz justo And he was condemned in my e place. foi condenado no meu lugar. Oh, look at this next verse. Olha esse próximo versículo. And it shall be if the wicked man be worthy to be beaten, that the judge shall cause him to lie down and to be beaten before his face according to his fault by a certain number. E será que se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto bastar pela sua injustiça, por certa conta. 40 stripes he may give him, and not exceed, lest he should exceed, and that he should be, and the stripes and his brother should seem vile unto him. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Where do you think the 39 lashes come from? Da onde você acha que vem os 39 açoites? They're always pulled up. Eles são sempre One mencionados. short of the 40 Sempre é tirado um dos to 40 fulfill the shadow, para cumprir a lei, keeping Jewish law. para cumprir a sombra. Who was the righteous judge Jesus went before? Quem era o juiz justo diante de quem Jesus foi? He said the chastisement Disse: o castigo for my lack of peace da minha falta de paz was laid upon him. foi colocado sobre And ele. with his E stripes pelas chagas dele I was healed. eu fui curado. So now, understanding what my controversy, my unforgiveness, Entender a minha contenda, a minha falta de perdão, just the capacity to hurt people só a capacidade de magoar alguém on purpose, de propósito, the guile that I had in my mouth, o engano que eu tenho na minha boca, quick to turn and fight back. ser rápido para lutar, para dar o troco. Jesus took maximum penalty by law. Jesus levou a penalidade máxima pela He lei. said, I come not to destroy the law, Ele disse: eu não venho para destruir a lei, but to fulfill it. mas para cumpri-la. And he did E ele cumpriu. when he stood in my place Quando ele ficou no meu lugar and took e levou my stripes, as minhas my feridas, judgment, meu julgamento, so that when I get into a strifeful para que situation, quando eu entre numa situação de and all contenda hell is trying to push e me todo o inferno está tentando me pegar, into defeat, me colocar na I derrota, turn around to the devil eu and me tell him, viro para o diabo e digo: you can't do this to me você não pode fazer isso comigo, because I've been healed porque eu já fui curado by his stripes. pelas chagas dele. So you can't make me do this. Você não pode me fazer I isso. have been healed Eu fui curado by his stripes. pelas chagas dele. Hallelujah, Jesus. Now you got something to confess. Você tem algo para confessar? Father, I'm not going to have that anger problem anymore. Pai, eu não vou ter mais esse problema de raiva mais. Confession of my mouth A confissão da minha boca is I'll not walk in anger and que eu não unforgiveness. vou mais andar em raiva e falta de by perdão. your E stripes, pelas suas chagas I was eu healed. fui curado. By your Pelas stripes, suas chagas I was healed. eu fui curado. That's my confession. Essa é a minha You can't make me confissão. walk in that Você não anymore. pode me fazer andar nisso mais. Hallelujah. Aleluia. Did you know what'll follow? Você sabe o que vai acontecer All that depois? peace he keeps talking about. Paz vai vir, My da qual peace ele I tem give falado. unto you. A minha paz eu te dei, That's not of this world. que não é desse mundo. Give I unto you. Eu te dou. It's not until you're free from those things. Não é? Você é livre dessas Can you walk coisas. in those things fully Você pode andar nessas coisas that he's promised you? totalmente, as que ele Well, prometeu. I love him even though I'm full of strife and anger. Eu amo ele, embora eu esteja cheio de contenda e ódio. Maybe you do, Talvez você ame, but you should love people too. mas você deve amar as pessoas também. Did you know the 10 commandments are divided up into two? Você sabe que os 10 mandamentos são divididos em 2? Jesus said all the commandments hang on these two. Jesus disse: todos os mandamentos se resumem nesses 2. Love the Lord your God with all your heart, mind, and soul. Ame o and strength. Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, And he said the força. second's like unto the first. E ele disse: o segundo é igual ao primeiro. To love your neighbor as yourself. Ame o seu próximo como a você mesmo. I said, wait a minute. Espera aí.
God, I don't have any trouble loving you. Deus, eu não tenho nenhuma dificuldade em te You've amar. not done anything to me Você não fez bad, nada no. ruim para mim. But then my neighbor? Mas o meu próximo? Hey, Ai, hold on here. pera aí. I'm supposed to love you, and with the same love I'm loving you. Eu tenho que te amar e com o mesmo amor que eu te amo, It's the same love I love my neighbor é with, o as amor que eu myself. amo o meu próximo e a mim mesmo. You're easy to love. É fácil amar você. He's not. Ele não é. What do you mean? Como assim? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and Ame o strength, Senhor, seu Deus, de toda a sua mente e força. and your neighbor as yourself. E o seu próximo como a você The mesmo. same love you love God O with mesmo amor que você ama a Deus is the same love you love your neighbor é o with. amor com o qual você ama o seu próximo. All the 10 commandments are divided up into two. Todos os 10 mandamentos foram divididos em 2. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Neighbor as yourself. No, heart, mind, and strength. Ame o Senhor sem Deus com todo o seu coração, força e alma. And have no graven images before you. E não tenha nenhuma imagem diante de você. Honor your father and mother. Honre o seu pai e sua mãe. Oh. Remember the Sabbath and keep it holy. Lembre-se do sábado That's what we're doing now. e mantenha-o santo. É o que estamos fazendo agora. Every time you take communion, Toda vez que você tem a Santa Ceia, you're remembering your Sabbath, você está se lembrando do seu that sábado, Jesus' blood do sangue de and his Jesus broken body e o corpo quebrado has dele, brought you into the rest que trouxe você ao descanso, that all the prophets have prophesied do about. qual todos os profetas falaram. You are keeping the Sabbath. Sim, você está mantendo o sábado, And the guardando o switch is sábado. from God. Don't take his name in vain. E depois ele fala de Deus, não fale o nome dele em And vão. the fifth commandment, E o 5º mandamento, this is the first one that's loving somebody else. Honor your father and your mother. é o primeiro que fala de amar outra pessoa, honrar o seu pai e a sua mãe, e você vai viver bastante. You'll not kill, Você não não mate, commit adultery. cometer adultério, You'll not lie, não minta, cheat, não trapaceie, lust. não cobice. So the second half Então a segunda metade had to do with your neighbor. tem a ver com o seu And the próximo. first half E a primeira metade was the love that you had for God. é o amor que você tem por The Deus. problem is, O problema it's not a different love. é que não é um amor diferente. The same love I love him with Com o mesmo amor que eu amo ele, is how capable I am of loving you. é o quão capaz eu sou de amar você. This is why God has to use a lot of preachers É por isso que Deus tem que usar muitos in pregadores, spite of them, embora eles, not because of them. apesar deles, não por causa deles. When Peter found these things out, Quando Pedro descobriu essas coisas, Paul found them out before he did. Paulo descobriu isso antes dele. By the time Peter wrote about this kind of love, E quando Pedro escreveu sobre esse tipo de amor, he was near the end of his ministry. ele estava quase no fim do ministério dele. He said, I'm ready to put my body off. Ele disse: eu estou pronto para deixar o meu corpo. But Paul, Mas Paulo, he found out it much earlier. ele descobriu isso muito antes. 1 Corinthians 13. 1 Coríntios 13. But Peter, Mas Pedro, oh my. He says, when you add these things to your faith, ele disse: quando você adiciona essas coisas à sua fé, the peace, a paz, forgiveness, and the kindness, o perdão e a bondade and the brotherly love, e o amor de he irmão, said, you'll never você nunca be unfruitful. vai deixar de ter frutos. Never will you be barren. Nunca você vai ser infértil. It's been my pleasure Foi meu prazer serving you from God's Word. servir você da palavra de Deus. Tune in at the next scheduled time Fique sintonizado no próximo horário for a continuation of these studies para a continuação desses estudos on the walk of the Spirit, the walk of power. sobre o andar no Espírito e o andar no poder. For more information on CDs, Para mais informações sobre os where these CDs, things can be acquired, onde essas coisas podem ser adquiridas, our address here in Brazil, o nosso endereço aqui no Brasil, contact nosso contato Ana Maria Dias. é com Ana Maria Dias. She'll give the address. Ela vai dar o endereço. Thank you. Obrigada. O endereço para contato e maiores informações é Ministério Dave Robertson, Caixa Postal 254, Bairro Alphaville, Cidade Barueri, Estado de São Paulo. CEP 06455-972. Ou acesse o site andandonoespirito.org.br.